Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos no Salmo 20. E o que eu vou fazer? Primeiro eu vou falar um pouquinho do Salmo, como realmente ele se encontra aqui, e depois eu vou trazer a parte dele para a gente colocar em prática diária, tá bom? Então, olha, esse Salmo 20 é um Salmo de Davi e ele tem uma conexão com o Salmo 21. Porque o Salmo 20, ele registra a oração do povo ao Senhor em favor do rei na batalha. Então o povo vai estar orando ao rei Davi aqui, pedindo que o Senhor atenda a ele, que o Senhor ouça ele, para que ele seja vitorioso na batalha. E o Salmo 21 é a gratidão da vitória. E esse pequeno salmo, que tem apenas 9 versículos, nós podemos dividir ele em 3 partes. Veja só, do versículo 1 ao versículo 5, nós podemos dizer que é confiando em Deus na batalha. É uma oração aí pela vitória do rei, o povo orando pela vitória do rei na batalha e confiando em Deus. Depois do versículo 6 ao versículo 8, nós temos aqui o reconhecimento da soberania de Deus. Então, o encorajamento pela fé no Senhor. E no último versículo, nós vamos ver aonde clamando pela vitória divina, né? Uma petição final ao Senhor por salvação e vitória. Então, vamos começar aqui no versículo 1. Diz assim, então, lembre-se, do versículo 1 ao versículo 15 é o que? Uma oração pela vitória do rei. Então, diz que o Senhor te responda no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie ajuda e de Sião te sustente. Então aqui nós vemos que eles estavam num momento de angústia, um momento que ia para a batalha, e aqui eles estão indo em nome de Deus, de Jacó. E o que o Senhor tinha feito? Uma aliança ali com Jacó, e o Senhor tinha dado livramento de Jacó, tanto quando foi ali junto a Labão, como também junto ao seu irmão Esaú. Então, aqui estão falando em nome de Jacó te proteja. Eles estão fazendo referência ao livramento de Jacó. E também dizendo aqui do santuário te envia ajuda e de Sião te sustente. Do santuário é aonde tinha a presença do Senhor, aonde tinha os santos dos santos, aonde ficava a arca. E de Sião te sustente, que foi ali que o Senhor escolheu para que o nome dele fosse estabelecido. Então, aqui eles não estão, na época de Eli, eles levavam a arca para a batalha, mas aqui eles estão falando que eles estão pedindo em nome do Senhor da aliança que protegeu aqui Jacó, em nome do Senhor que está nos Santos dos Santos, em nome do Senhor que tem o seu nome na cidade de Sião. Então, que protege, que sustenta. Então, no dia da angústia, nós estamos fincados no nome do Senhor. E depois o versículo 3 diz assim, que recorde tuas ofertas de manjares e aprecie o teu holocausto. Então, que o Senhor venha o quê? Lembrar-se dos momentos de adoração, nos momentos de presença, estando na presença dele. Hoje nós já não temos mais isso, mas hoje nosso viver, nosso estilo de vida tem que ser um estilo de adoração ao Senhor. Versículo 4. Que te dê o que o teu coração deseja e realize todos os seus planos. Aqui, como era para o rei, seriam os planos ali que ele tinha a estratégia da guerra, como ele ia fazer as estratégias da guerra. Saudaremos a tua vitória com brados de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Então está dizendo assim, que o Senhor atenda aos teus pedidos, ó rei. O Senhor está indo para essa batalha, o Senhor está indo para essa batalha nos defender, que o Senhor atenda. E nós saudaremos a tua vitória com brados de alegria. E ergueremos nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Você vê que não é em nome do rei Davi, é em nome do nosso Deus,
porque toda a glória não é para homens, é para Deus. Agora, a partir do versículo 6, muda como se fosse já para o ungido, como se fosse já para Cristo, tá? Olha, agora sei que o Senhor, aqui quer dizer Yahvé, dará vitória ao seu ungido. Então, dá esse duplo sentido. Ungido aqui está na palavra Messias, tá? Dos teus santos céus lhes responde com o poder salvador da sua mão direita. Então, ali o Senhor com a sua mão direita está sustentando. Depois tem esse versículo bem conhecido, né? Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Deus já tinha deixado claro para eles não terem cavalos, porque veja só, o que tinha de bélico, de material bélico, o do que tinha de mais potente numa guerra, nessa época, eram os carros e os seus cavaleiros e os cavalos. Então, uma nação que tinha carros, cavaleiros, confiava nisso. E aqui eles estão dizendo que não confiam nisso, mas confiam no nome do Senhor. E eu quero aproveitar e ler para vocês Isaías 31:1. Diz assim: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Então aqui também recorda, né? Quando se busca ajuda no Egito, e lembra quando o Senhor abriu o mar, depois fechou o mar vermelho, todos os cavaleiros ali foram engolidos. Então é confiar no nome do Senhor. Aí diz assim que esses que confiam em carros e cavalos, eles vacilam e caem. Nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Quer dizer, nós caímos, mas nós ficamos o quê? Nós levantamos e ficamos de pé. Aí depois o último versículo diz: Senhor, concede vitória ao rei e responde-nos no dia em que te clamamos. Então aqui eles fecham. Então aqui era um hino, uma adoração, uma forma de clamor ao Senhor, quando o rei ia para uma batalha. E também dizendo que eles não confiavam em coisas como outras nações confiavam, mas eles confiavam em Deus. Agora vamos ver novamente esse salmo, trazendo uma perspectiva agora para nós. Então aqui, olha, o versículo 1, que o Senhor te responda no dia da angústia, que o nome de Deus de Jacó te proteja. Veja, muitas vezes nós estamos no momento de angústia e muitas vezes na angústia, na tristeza, nós ficamos com as emoções extremamente agitadas e elevadas e temos dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Então, uma das coisas quando nós estamos no tempo de bonança, devemos aproveitar para nos constituir do Senhor, para que no tempo da angústia nós possamos ter essa constituição, esse recurso dentro de nós. Aqui Davi ia lutar com um inimigo realmente físico. Hoje nós sabemos que a maioria dos inimigos, eles não são físicos, eles estão na nossa mente. Por isso que nós temos que todo dia levar nossos pensamentos cativos a Deus. A nossa mente é tipo um cavalo selvagem, aonde ela precisa ser domada pela palavra de Deus. E como nós fazemos isso? Declarando para nossa mente a palavra de Deus, pegando versículos e orando, lendo, declarando todo momento. Sabe, amados e amadas, nós somos assediados dia e noite por coisas que nos tiram a alegria, nos trazem insegurança, nos tiram assim a proteção. Então nós temos que intencionalmente declarar a palavra de Deus e realmente falar que nós estamos no nome do Deus da aliança. Veja o que diz o versículo 3, que recorde tuas ofertas de manjares e aprecie o teu holocausto. Então, aqui também vai ser visto como que nós estamos realmente nos alimentando e tendo intimidade com Deus. Hoje não existe mais essas ofertas de manjares, mas hoje o Senhor fala para nós nos apresentarmos
né? O nosso culto racional, a nossa intimidade com Ele. Então, tudo isso é o que vai nos dar discernimento no dia da angústia. Agora o versículo 4, que te dê o que teu coração deseja e realize todos os teus planos. Saudar isso. Veja só, amados, muitas vezes a gente fala para a gente orar, pedir ao Senhor, mas nós temos que pedir e orar segundo o propósito do Senhor. Segundo o propósito do Senhor tem para a nossa vida. Vocês já perceberam que a maioria das angústias, muitas vezes tribulações, são porque nós tomamos caminhos equivocados na nossa vida? Vamos buscar segurança, proteção, alegria, amor em lugares equivocados? E depois nós nos vemos aí enroscadas. Então lembre-se que o nosso coração deseja o que Deus deseja para nós. Porque conforme como Jesus mesmo orou, Senhor, faça segundo a tua vontade. Mas ele expressou qual era a vontade dele. Jesus expressou o que ele queria, mas ele se rendeu à vontade do Senhor. Que nós possamos alinhar cada dia a nossa vontade com a vontade do Senhor. E uma das formas de alinhar nossa vontade à vontade do Senhor é tudo o que fizermos, vamos fazer em nome do Senhor, vamos fazer como se fosse para o Senhor, e não para as pessoas, mas como se fosse para o Senhor. Agora o versículo 7 diz que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eu não sei quanto a você, mas quantas vezes a gente já confiou em diagnóstico médico, em remédio, no que uma autoridade falou, talvez também confiou em pessoas influentes que você conheça, ou talvez num valor financeiro, ou numa casa própria, ou nos bens que possui, ou no poder, ou no status, em alguma coisa. Muitas vezes a gente se apega para confiar. Eu tive uma experiência que quando eu fui fazer a quimioterapia, no hospital, eles me deram uma carta para eu entrar num estudo que estava em última fase, aquele estudo. E era uma quimioterapia mais agressiva, que previa recidiva. E me deram um monte de papel para ler. E eu já preocupada com todo o meu diagnóstico, com a bebê pequena. E eu ainda tinha que decidir qual tratamento eu ia fazer. Então, eu ali fiquei indecisa. Eu falei, bom, se tem um tratamento mais forte e esse tratamento ver recidiva, eu vou fazer esse tratamento. E depois eu fiz esse tratamento, no meio do tratamento eu fiquei muito ruim e eu tive que parar as quimioterapias, não cheguei a fazer todas. E eu falava para o médico assim, volta então para o protocolo antigo. E eles disseram, não podemos voltar porque você entrou nesse protocolo, mas nós vamos ter que parar porque seu corpo não suportou. Enfim, Deus foi muito claro comigo, porque a partir daquele momento eu não tinha feito nem a quimioterapia padrão e nem a quimioterapia do protocolo novo. E eu tive que confiar em quem? Em Deus. Se logo de início eu já tivesse confiado no Senhor e ficasse com a quimioterapia antiga e não quisesse fazer essa nova no sentido de ser algo mais agressivo para eu me ver livre, eu estaria o quê? Mais tranquila. Mas ali o Senhor me levou a uma situação que eu só tinha um caminho, de confiar nele. Então, muitas vezes a gente confia num protocolo, num medicamento, em várias outras coisas. E o Senhor quer que realmente nós cresçamos em confiar nele. O versículo 8 diz, eles vacilam e caem, como eu vacilei e caí. Né? Nós, porém, nos levantaremos e ficaremos de pé. E ali o Senhor me permitiu levantar e ficar de pé e confiar que eu estava curada em nome de Jesus. Então, amados e amadas, vamos realmente saber que nós temos um Deus que tudo pode, só que nós temos que ser fiéis e olhar para Ele e crer. Lembra que a fé é a substantificação daquilo que a gente ainda não tem em mãos. Tá? E assim, o Senhor, Ele deseja cada dia mais ganhar o nosso coração,
para que nós assim olhemos para Ele e nada mais, para que a fé cresça. Agora saiba, nós vamos de vez em quando cair, mas nós vamos nos levantar e ficar em pé. Nós somos aqueles que permanecemos na videira. E aqui diz o último versículo: Senhor, concede vitória ao rei e responde-nos nos dias em que te clamarmos. Nosso verdadeiro rei veio e venceu. E ele disse para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E hoje ele intercede por nós. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.